E acabou o carnaval, acabou o carnaval. Galera, professor Marcos Alvarenga na área. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, é o seguinte, nossa primeira aula de 2019, né? Pós-carnaval, energia renovada. Mas antes eu quero dar um recado para vocês. Dizer que tô junto com vocês nessa lição, que a gente vai até o final, ó, mandando ver na biologia. E lembrando o seguinte, sabe aqueles buracos de praia? Tu faz aqueles buracos, joga canga, aí teu amigo vem aqui, tu vem andando e cai, engolido. Esses buracos que tem no vestibular e você não vai mais cair, porque você tá, ó, assistindo a nossa linha de biologia. Beleza? E ó, fiz o Instagram, segue lá a galera aí do canal, beleza? Vou deixar pra vocês também no link da descrição e já vou falar. Bota Prof. Marcos Alvarenga, né? Você vai me achar no Instagram, tô lá, bonitão, tá? E se você, né, quer ajudar o canal a crescer, fazer com que essas aulas cheguem a mais pessoas que, né, precisem, que estão ali se dedicando ao estudo, vamos curtir, compartilhar o canal, né? Deixa aí seus comentários, se está gostando, suas dúvidas, né? Que eu vou estar sempre aí tentando sanar todas elas, né? E esse ano eu vou tentar estar postando vídeos com mais frequências, né? Pelo menos 2 por semana, porque a gente já tem bastante coisa gravada. Vou estar voltando com dicas para vocês, beleza? Então é isso que eu tinha para falar. E ó, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Então olha só, galera, nossa aula de hoje é uma aula mega importante, que é de especiação. E aí o que acontece? Professor, sempre que falam pra gente de especiação, falam de especiação simpátrica e de especiação alopátrica. Mas eu não consigo diferenciar essas duas muito bem. E vou mais além. Às vezes eu assisto e vejo pessoas falando de especiação parapátrica ou peripátria, mas eu não consigo ler e entender. Mas meu pequeno gafanhoto, seu problema acabou. Agora você vai entender. E se você entender, você vai deixar o seu comentário e o seu like. Nosso compromisso, então, você vai deixar esse like e vai compartilhar esse vídeo. Fechado? Fechado. Então, olha só. Primeira coisa, o que vem a ser especiação? Especiação nada mais é do que o processo de formação de novas espécies, a partir de espécies já existentes. Ou seja, eu tenho uma espécie, uma população de indivíduos da mesma espécie, e essa população vai gerar outras espécies. E esse processo de gerar outras espécies eu vou classificar como especiação. Mas existem várias formas de eu formar novas espécies. Quer ver? Anagênese e cladogênese. O que seria a anagênese? A anagênese é a transformação gradativa, lenta, gradual de uma população em uma outra espécie. Então, por exemplo, ó, eu tenho vários indivíduos na mesma área da espécie A. Logo, aqui, ó, eu tenho a minha população de indivíduos A na mesma área. Nota que na anagênese eu não falo de separação, eu tenho uma população e essa população vai estar sofrendo constantemente mutações. Mas lembra, essas mutações são acasos, podem nem acontecer, pode ser que aconteça. Mas uma coisa você fica sabendo, sempre vai estar acontecendo seleção natural. Porque o meio ele está sempre agindo e selecionando os mais aptos. E aí essa população, quando ela sofre ação, né, da seleção natural e da mutação, e gente, eu falo, cada setinha dessa e novas características que vão surgindo, até gerar uma nova espécie, isso demora milhares, até milhões de anos para acontecer, tá? Eu estou fazendo no cronológico rápido, mas entenda que cada seta dessa, às vezes, são milhões de anos para acontecer, milhares de anos, tá? E aí essa mutação e seleção deu a essa população A uma nova característica, ou uma perda de uma característica. Nova mutação, nova seleção, olha, uma outra característica foi adquirida ou perdida. O que eu quero que você entenda, pequeno gafanhoto, que na anagênese, essa mutação lenta e gradual, essa mudança lenta e gradual, ela acontece em função das mutações e seleções naturais do meio, né, da pressão do meio ambiente, né, e as mutações são ao acaso, tá? E aí,
como eu tenho características surgindo, deixando de existir, chega no final que o acúmulo dessas características fazem com que essa espécie seja totalmente diferente da que deu início lá atrás. Então eu tinha uma população que foi sofrendo modificações, ganhando, perdendo características ao longo do tempo. Na cladogênese, eu tenho uma separação, então eu tenho uma população que acaba sendo separada, ou uma população que vive isoladamente. É a mesma espécie, mas eu tenho um grupo aqui que sofreu isolamento, ou eu tenho a mesma população, só que uma num canto, a outra vivendo no outro. Então há uma separação, há um isolamento em relação à anagênese. Só que se você parar para prestar atenção, olha aqui. Dentro da cladogênese eu tenho alopatria, simpatria, parapatria e peripatria, que é a minha maior missão fazer você entender. Beleza? Mas antes faz o seguinte, presta atenção em mim. Aqui, ó. Foco total, pequeno gafanhoto, olha para cá. Eu tenho uma população da espécie A. E aí, por algum motivo, a população está lá vivendo a um tremor de terra e abre-se um abismo entre essas duas populações. E nota, foi um grupo para cima, um grupo para baixo. E por que eu fiz questão de botar igual? Para que você tenha uma noção. O que pode acontecer às vezes quando ocorre, e bota aí, IPC, importante pra caramba para você. Às vezes, eu tenho uma população de 200 indivíduos, mas o tremor de terra, ou um rio que surge, divide um grande bloco de indivíduos para um lado e uma pequena população para o outro. Quando o isolamento geográfico separa um pequeno grupo de um lado e um grande grupo do outro, a gente chama isso de efeito fundador. Essa pequena população pode ser que ela fracasse devido ao baixo número de indivíduos, porque vai ter muito cruzamento, ou pode ser que ela tenha sucesso. Então o efeito fundador, na maioria das vezes, acaba levando aquele pequeno grupo a assumir. Mas pode ser que aconteça deles sobreviverem. E como eles estão muito isolados devido ao isolamento geográfico, mutações e seleções acontecem aqui diferente do que aqui. E aí ao final de muito tempo, como a gente já viu, esse acúmulo de características geram espécies diferentes. Beleza? Mas aqui não é o caso do efeito fundador. Eu separei a população em cima e a população embaixo. Esse isolamento geográfico pode ser qualquer coisa que impeça que as populações que eram juntas inicialmente se comuniquem, tá? E aí, muito tempo vai se passando, esse isolamento perdura, e a população de baixo ganha uma característica diferente da de cima. Azul, baixo vermelho. Seleção natural, mutação. Seleção natural, mutação. Opa, a população de cima ganha uma nova característica ou perda. E a de baixo, a mesma coisa, diferente da de cima. Professor, por que é diferente? Pelo simples fato de ter o isolamento geográfico, eles estão ocupando áreas agora diferentes. Tá? Então a pressão seletiva de um lado não necessariamente é igual à do outro. Tranquilo? E aí, ó, seleção de novo, até que no final eu tenho uma população diferente. Ou seja, na alopatria, o isolamento geográfico faz com que surjam duas espécies diferentes no final. Só que detalhe, por que acontece? Porque o isolamento geográfico leva ao isolamento reprodutivo. E aí, se eu não tenho troca de gametas entre as populações, eu não mantenho o fluxo de genes, fluxo gênico, como eles não estão comunicando mais, não há mais, né, vínculo entre eles. Então, o isolamento geográfico leva ao isolamento reprodutivo. Então, sempre que há um isolamento reprodutivo, sempre que você pega uma população e separa ela, você isola ela reprodutivamente. E aí elas não vão cruzar e com o tempo elas vão virar espécies diferentes. Mas, professor, pode ter pegadinha. E se, olha só, antes de virar a espécie B e C, se nesse momento aqui, onde continua sendo a espécie A em cima e continua sendo a espécie A embaixo, galera. Pequeno gafanhoto, preste atenção. Ainda continua sendo a espécie A, porém, espécie A com características diferentes da espécie de cima. Se nesse momento, antes de virar novas espécies,
eu acabar com o isolamento geográfico, automaticamente eu acabo com o isolamento reprodutivo, retomo o fluxo gênico e volta-se a ser uma população homogênea. Viu a dica? Lá para cima, a simpatria, eu quero que você bote um IPC, porque a simpatria está ligada à poliploidia. Então imagina só o seguinte, eu tenho a espécie A em cima que é diploide, tenho a espécie A também embaixo que é diploide, então a mesma espécie. Normalmente, se eu sou diploide, eu produzo gameta N. Sou 46 cromossomos, meu espermatozoide tem 23. Se a planta tem 2 cromossomos, o gameta tem que ter N. Então olha só, por algum motivo isso acontece em várias espécies. Na hora de formar o gameta, eu tinha que separar N para um lado, N para o outro. Por algum motivo não há disjunção dos cromossomos e eu mando um único gameta com 2 N. E a de baixo, ou uma vizinha dela da espécie, porque são muitos indivíduos da mesma espécie, pode cometer o mesmo erro. Se esses gametas se encontrarem, acaba surgindo um indivíduo que ele é poliploide, 4N. E o indivíduo poliploide, se ele é 4N, ele produz um gameta N. Aí eu te provo que esse indivíduo poliploide, ele é uma nova espécie. Sabe como? Quando a gente cruza duas espécies que a gente tem certeza que é diferente, quando nasce um filhote, o filhote é estéril, comprovou aquilo que eu tinha certeza. Então eu vou te provar por meio de cruzamento. Supondo que essa espécie poliploide que veio dessas, ela é poliploide, vai produzir gameta 2N. Essa espécie aqui vai produzir o gameta da forma normal. Isso aqui foi ao acaso, foi sem querer, foi um erro. N com 2N dá um indivíduo 3N. Diz pra mim, um indivíduo 3N, como é que ele produz gameta? 1,5? 1,5? Não. Então ele é estéril. Isso prova que quando eu cruzo duas espécies e gero um descendente fértil, isso mostra que as espécies são distintas. Logo, na simpatria, ela surge no mesmo ambiente, porque na simpatria não há separação, não há isolamento. E nesse momento aqui, ó, as espécies só acabam errando na hora de produzir o gameta, gerando um indivíduo com gametas a mais. Beleza? Parapatria e peripatria. A parapatria, você tem numa mesma área uma mesma espécie. Então todos esses indivíduos, imagina que, vou te falar um caso que aconteceu, uma espécie de grama, tá? Que tomava essa área aqui. Só que essa área em vermelho era uma área onde tinha uma contaminação de metais pesados, por exemplo, mercúrio, chumbo, alguma coisa, lá, algum metal pesado. E o que acontece? Como tem metal pesado, essas gramas aqui acabaram sofrendo uma influência ou uma mutação ou um erro genético que as tornou resistentes. Essas plantas, elas acabaram sendo selecionadas. É óbvio que esse material contaminante matou muitas, ó, que é a seleção natural. Mas algumas gramas permaneceram vivas. E essas gramas que permaneceram vivas, elas continuam sendo da mesma espécie da amiguinha do lado, porém com características diferentes. E aí, devido a essa mutação, a essa diferenciação, essas espécies acabam por florescer em épocas do ano diferentes, acabam por não produzir mais gametas compatíveis com as espécies que estão aqui. E aí o seguinte, se essa galera do meio não se reproduz com essa galera que está aqui agora, significa que essa galera é uma nova espécie. E vou mais além. Eles acabaram, essa galera aqui do meio, formando uma barreira hídrica. Ou seja, como eles não cruzam com de cá e nem com de cá, eles acabam bloqueando que essa cruze também com aqui. Então eu fiz uma barreira híbrida, porque a espécie do meio acaba atrapalhando que as outras se cruzem. E pode ser que essa, com o tempo, passe por modificações, vire espécies diferentes. E essa daqui, por sua vez, também. Viu como é que é tranquilo? Ó, vamos para peripatria. Significa o quê? Periferia. Subgrupo da periferia. Então eu tenho
uma população que vive distribuída numa área e um subgrupo, por exemplo, uma espécie de planta que o pólen dela, a semente, foi carregada para a mesma área, só que para um ponto mais distante. Então eu tenho indivíduos da mesma espécie, só que um grupo isolado na periferia. O que acontece? Eu não tenho fluxo gênico aqui pela distância. Vão acontecer mutações e seleções ao acaso aqui e aqui também. E no final de milhares e milhões de anos eu posso ter, tá, espécies diferentes. Viu como é que fica mais fácil desse jeito, a gente visualizando? Então agora é aquilo que a gente falou. Se você entendeu, se você curtiu, deixa seu like. Dei até uma suada na maratona aqui, ó, tava no carnaval. Deixa seu like aí e compartilha o vídeo. Vamos fazer com que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possíveis. Tamo junto e misturado, professor Marcos Alvarenga. E não esquece, me segue lá no Instagram, @profmarcosalvarenga. Beleza? Vou estar sempre postando dicas lá. Tamo junto e misturado e fui!